Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Nós vamos continuar hoje, pessoal, aquela série de vídeos que trata sobre atividades extra-classe, ou seja, o módulo 2, que é aquele período, né, aquela carga horária que você usa no chamado 1/3 proporcional à sua carga horária regular, conforme aí estabelece a Lei 11.738 de 2008. Você sabe muito bem que a lei do piso ela vem trazendo aí a informação de que 1/3 dessa carga horária deve ser cumprida fora da regência. Nós temos aí a rede estadual de ensino, onde um regime básico, hoje a carga horária para quem atuar na rede estadual como professor, é de 24 horas semanais, 1/3, portanto, 8 horas, deve ser cumprida aí fora da regência para todo tipo de atividade. Nós temos a linha A e B, nós temos aí a resolução importante que saiu publicada recentemente, né, da Secretaria de Estado de Educação, que é a resolução, pessoal, de número 4968, de 23 de fevereiro de 2024, e ela vai estabelecer normas, né, para o cumprimento dessa carga horária para a atividade extra classe, e é aí feita pelo professor de educação básica das escolas da rede estadual de ensino no estado de Minas Gerais. E você chegar aí e de cara pegar o artigo 1º, lá no seu parágrafo 1º e parágrafo 2º, vamos ter aí essas informações referentes ao terço da jornada de trabalho cumprida aí pelo professor, conforme previsto no Decreto Estadual 46.125, de 5 de janeiro de 2023. E também no artigo 2º, nós vamos também informar para os trabalhadores da educação quem é que tem que cumprir o módulo. Então, se você tiver dúvida, porque eu já fiz esse vídeo, basta você procurar na galeria de vídeos do YouTube ou mesmo clicar aqui na descrição do vídeo, porque você vai ter um link que vai te direcionar para o vídeo número 1 sobre o módulo 2. Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre a continuidade deste vídeo importante, né, pessoal, que eu estou trazendo para vocês, que é falar um pouquinho sobre o cumprimento da carga horária. Já falei sobre o capítulo 1, nós estamos aqui no capítulo 2, na seção 1. Fiz esse vídeo no sábado, né, pessoal, dia 2 de março de 2024, vídeo aí quentinho na galeria. E hoje, 4 de março de 2024, fazendo aí o nosso chamado segundo vídeo, né? E gostaria que vocês acompanhassem comigo na tela nesse momento e sempre dando destaque a essa importante resolução, porque falar sobre módulo 2, pessoal, é tratar sobre atividades que são desenvolvidas pelos professores extra classe. Então essa atividade ela pode se dar de várias formas. Ela pode ser, por exemplo, aquela atividade que o professor leva para casa, em local definido pelo próprio servidor, professor, ou ela pode ser também aquela atividade, né, ou aquela carga horária definida pelo diretor da instituição de ensino. Para isso é importante você ficar aqui, porque eu vou apresentar daqui a pouco a resolução, né, na verdade o decreto 46.125, e esse decreto, gente, de 2013, ele vai falar ali a carga horária que é cumprida na sala de aula e quanto de carga horária você deve cumprir além dessa carga horária na sala de aula, ou seja, 1/3. Você pegar como o exemplo que eu dei, a própria resolução cita aqui claramente, ó, vou voltar aqui no artigo 4, que ela vai citar aqui o exemplo da carga horária, por exemplo, no artigo 3º, de um professor que tem 24 horas semanais, sendo que 16 horas dessas horas semanais são destinadas à docência e 8 horas semanais destinadas a atividades extra-classe. E olha o que diz o artigo 4º, porque ele vai, só para a gente fazer um resumo rápido aqui para a gente ir para o vídeo, né? Nós temos o segundo vídeo hoje sobre o módulo 2. No artigo 4 você vai ver aqui no inciso 1º, está falando que inciso 1, 4 horas semanais em local de livre escolha do professor, está aqui nesse momento. E o outro inciso 2, 4 horas semanais na própria escola em local definido pela direção. Sendo que esse inciso 2, ele ainda se divide em duas partes. Então é como se você pegasse aqui até 2 horas semanais dedicadas a reuniões de caráter coletivo. Essa, inclusive, ela é obrigatória, é aquela que vai aos sábados, quinzenal ou mensal. Fica a critério da direção da escola definir o local, é definido pela direção, e a forma como isso vai ser trabalhado, com a pauta que vai ser discutida, é com a equipe pedagógica, ou seja, professor, na verdade é o diretor, o vice-diretor e também a equipe pedagógica, tá, pessoal?
o professor ele vai fazer o cumprimento do módulo de acordo com aquilo que for determinado pela equipe gestora. E a equipe gestora, entenda-se, direção, vice e também especialista. Eu já fiz a crítica aqui em relação ao especialista. Se você quer dar uma assistida aí, pessoal, entendeu que crítica que eu fiz em relação ao especialista, basta acompanhar no primeiro vídeo, porque lá tem essas informações. E aí nós temos aqui a linha A e B. A linha A eu já falei, são 2 horas dessas 4 dedicadas a caráter coletivo, 4 horas para quem tem 24 horas semanais, 8 horas fora da regência, tá, pessoal? 1/3 fora da regência. E na linha B, nós temos aqui o restante dessa carga horária dedicada prioritariamente, ou seja, coloque-se na frente, ações de cunho pedagógico, formação continuada, elaboração de estratégias avaliativas conjuntas, reuniões e planejamentos interáreas, para alinhamento de metodologias e estratégias de aprendizagem e outras ações específicas do cargo de professor da educação básica que não configurem o exercício da docência. Então presta atenção, porque a gente agora volta do texto, porque a gente vai agora trabalhar a seção 1 da carga horária presencial destinada às reuniões de caráter coletivo. Olha, pessoal, aqui no artigo 6º, na seção 1 dessa importante resolução, está falando aqui sobre aquelas horas que são obrigatórias o cumprimento aos sábados, ou obrigatórias o cumprimento quinzenais, de maneira quinzenal ou mensal. Então veja, nós estamos trabalhando sempre com a hipótese, na verdade, de um cargo de 24 horas semanais, em que um servidor tem 8 horas fora da regência. É um texto dessa carga horária. E desse um terço dessas 8 horas, 4 em local definido pelo professor, 4 em local definido pela direção da escola. E dessas 4 nós ainda subdividimos em 2 horas semanais. E é aqui que eu estou falando dessas 2 horas. Tá, pessoal? As destinadas às reuniões de caráter coletivo. Essa de caráter obrigatório, tá, pessoal? Fica atento aí, porque são informações importantes que o canal da Educação está trazendo para todos vocês. Por isso que é importante a gente estar acompanhando aqui no canal essas informações. Mas aqui, olha o que vai dizer o artigo 6º aqui, pessoal. Ele vai dizer o seguinte, em relação à linha A do inciso 2 do artigo 4º, que são as destinadas às reuniões de caráter coletivo. Para o cumprimento da carga horária presencial, tá, pessoal? Isso aqui eu vou dar um destaque porque é carga horária presencial, pessoal. Aqui não está falando que é carga horária. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, né? Então tá, é presencial. Destinadas às reuniões de caráter coletivo, previstas aqui no alineado do inciso 2 do artigo 4º dessa resolução. Olha o que tem que ser observado. O planejamento realizado pela equipe gestora da escola, com foco no desenvolvimento de temas pedagógicos, administrativos ou institucionais, sempre em consonância com o regimento escolar, o projeto político-pedagógico e as diretrizes da Secretaria de Estado de Educação. Então, pessoal, o planejamento em relação ao alineado, inciso 2 do artigo 4º desta importante resolução, que é a reunião presencial, essa carga horária presencial de caráter coletivo. Eu vou ser bem claro então, né, pessoal? Aqui não está falando que a carga horária online, tá? Não é carga horária virtual. É uma carga horária presencial. Então todos têm que estar presentes aonde, pessoal? Na unidade de ensino ou em local definido pela direção da escola nos termos da resolução. Quem define o local é o diretor. Quem define a pauta da reunião é a equipe gestora. E aí, no caso, o planejamento realizado pela equipe gestora também, na linha A do inciso 2 do artigo 4º, em relação a essas reuniões de caráter coletivo, elas devem visar o seguinte, olha o foco, desenvolvimento de temas pedagógicos, administrativos ou institucionais, e, claro, em consonância com o regimento da escola, com o projeto político-pedagógico e as diretrizes da Secretaria de Estado de Educação. Vão passar aqui porque nós vamos no parágrafo 1º desse importante artigo da resolução. Olha o que diz o parágrafo 1º. A carga horária destinada às reuniões de caráter coletivo poderá ser acumulada no decorrer de um mês. Mas não pode ultrapassar o mês, tá, gente? Não pode deixar para outro mês. Caso seja necessário destinar um tempo maior para discussões dos temas propostos, sendo vedado o acúmulo de horas para os meses posteriores. O que quer dizer?
Nós vamos dar uma palestra, essa palestra vai gastar 8 horas. Então a gente não vai fazer reunião nessa quinzena, vamos deixar para o final do mês, faremos aí um grande encontro, né, na instituição de ensino, teremos uma palestra, vai ser o dia todo. Então o que está dizendo o parágrafo 1º do artigo 6º dessa resolução é que pode ser acumulada no decorrer de um mês, desde que você use dentro do mês. Muito tranquilo aí. Agora é o seguinte, ela poderá, tá, gente? Poderá. Então a faculdade aí da equipe gestora discutir qual é o assunto. É de extrema relevância, vai gastar o dia todo, vão ter muitas horas aí, né? Então presta atenção nisso aí que é importante. Mas a escola faz reunião de modo todo sábado, 2 horas. Mas sábado que vem não vai ter não, então você vai pegar essas 2 horas e acumula para o próximo, que não pode deixar para o outro mês. Parágrafo 2º vai dizer o seguinte, excepcionalmente, presta atenção nessas palavras, porque na legislação, gente, nós que trabalhamos com direito, nós que trabalhamos com a parte de legislação, as palavras elas têm um valor muito forte. Então presta atenção, principalmente quem faz concurso público, presta atenção nessas palavras, preferencialmente, poderá, obrigatoriamente, tá? Prioritariamente, excepcionalmente, porque são palavras, pessoal, que normalmente são cobradas aí das bancas, né, e eliminam o candidato. Mas nós que somos meros estudantes aí, né, que somos estudantes dessa importante legislação, eu destaco para vocês essa fala, porque nós estamos aqui para conhecer a legislação. Então, olha o que diz no parágrafo 2º. Ele vai dizer do artigo 6º. Excepcionalmente, as reuniões coletivas elas poderão ser realizadas em dias e horários diferentes dos programados, tá? Mediante um acordo prévio com os servidores envolvidos com a participação, para a participação de todos. Pessoal, posso fazer a reunião, em vez de fazer no sábado, eu poderia fazer depois do horário, essa reunião coletiva, com a presença de todo mundo? Nada impede, desde que ela seja em caráter excepcional. É o que está dizendo no parágrafo 2º, excepcionalmente. E quando ela fala excepcionalmente, detalhe, pessoal, é que quando a gente fala excepcional, existe aqui na frente um acordo, um pacto, que deve ser feito entre todos os participantes dessa reunião. Porque se você prejudica um, melhor não sair da regra. Toda regra tem exceção. Mas se você vai prejudicar um ou outro, vai ter aquele problema, mas eu não posso porque já estava combinado nessa data. Então melhor deixa do jeito que está, que é mais fácil, tá, gente? Não vocês vão ter problema aí com essa situação. Mas, excepcionalmente, as reuniões coletivas elas podem ser realizadas em dias e horários diferentes dos programados, mediante um acordo prévio com os servidores envolvidos com a participação de todos. Por isso que a gente tem que falar sempre a mesma coisa. E o que eu costumo dizer? Tudo que você fizer é importante registrar. Toda reunião de módulo tem que ser registrada em ata. Pegue a assinatura de todos. Minha supervisora não registra nada. Então ela está cometendo um grande erro. Eu poderia contar vários exemplos aqui da minha experiência, 16 anos de gestão, das vezes em que eu fiz reunião, pactuei, conversei, só que eu não registrei, pessoal. E depois fica difícil até de cobrar. E as coisas mudam, tá? Excepcionalidades acontecem. Por isso que a gente tem que tomar certos cuidados. Tá? Então, nesse ponto, eu chamo a sua atenção e faço esse destaque aqui em relação a essa matéria. Agora, o parágrafo 3º, ele vai dizer que os pais podem participar, estudantes também, pessoal. Quando for um tema, por exemplo, que seja relevante, vamos colocar relevante de interesse comum da escola. Vai discutir ali na reunião de módulo um assunto que é de grande relevância para a comunidade. Faz uma assembleia. Não é assembleia. Aqui está dizendo que você pode, numa reunião coletiva, convidar, por força do parágrafo 3º aqui, né, pessoal? Repare que aqui nós temos um verbo aqui, ó, poderão participar das reuniões. Não é deverão, poderão. Então, excepcionalmente, pode fazer também dessa forma. No parágrafo 4 está dizendo o seguinte, nenhuma atividade executada para cumprimento da carga horária esta classe. Olha só, pessoal, aqui nós já temos aí uma outra palavra que é nenhuma, não é? Nenhuma atividade executada para cumprimento da carga horária esta classe
desobriga o professor, no exercício da docência, de participar das reuniões de caráter coletivo, programadas pela escola, sendo dispensado de seu cumprimento apenas se estiver em afastamento legal no período de sua realização ou coordenando reuniões coletivas na função de especialista em educação básica. Então aqui nós temos algumas questões que a gente tem que parar e discutir para vocês. Primeira coisa é o seguinte, estão vendo aí em cima, ó, nenhuma atividade executada para cumprimento da carga horária extraclasses obriga o professor, no exercício da docência, de participar das reuniões de caráter coletivo. Ah, eu não queria participar não porque eu estou fazendo pós-graduação. Ah, eu não vou participar não porque nesse dia eu preciso de fazer uma reunião com os pais dos meus alunos. Ah, eu não vou participar não porque esse dia eu já tenho um compromisso. Ô, pessoal, presta atenção aqui na informação. Aqui está dizendo que nenhuma atividade executada para cumprimento da carga horária extraclasse desobriga o professor no exercício da docência de participar das reuniões de caráter coletivo. Nenhuma atividade programadas pela escola sendo dispensado de seu cumprimento, aí vem as exceções. Se o servidor estiver de afastamento legal, é claro, ele está LTS, licença maternidade, luto, casamento, não é, pessoal? Nesse caso é óbvio, ele é dispensado por força de uma legislação. Tá? Presta atenção nisso. Agora, se o professor for especialista no outro cargo e ele estiver organizando uma reunião também coletiva em outra instituição de ensino, ainda que seja em outra instituição de ensino, nesse caso a legislação aqui ela vai dizer o que tem que ser feito. Nesse momento ele abre exceção para duas questões. Tá, pessoal? Aquele que estiver em afastamento legal, ele abre mão para aquele servidor, obviamente, porque está de afastamento legal, e aquele professor que é especialista em outra escola, naquele momento está tendo uma reunião de caráter coletivo. Então vamos continuar aqui, que a gente vai para o parágrafo 5º, onde vai dizer o seguinte, olha, a carga horária não utilizada pela escola no mesmo mês, tá, pessoal, para as reuniões coletivas, ela deverá ser destinada ao cumprimento da carga horária das demais atividades extraclasse. Agora, não pode acumular para meses posteriores ou outro tipo de compensação. Fica atento nisso aqui para não ter problema. Então, eu acho que está de fácil entendimento. Então, você tem uma carga horária não utilizada pela escola no mês. Reuniões coletivas. Ela está dizendo que deve, olha, já mudou, não poderá, ela deverá ser destinada ao cumprimento da carga horária das demais atividades extraclasse, sendo vedado acúmulo para meses posteriores ou outro tipo de compensação. Não tem o que discutir. Vamos passar agora, pessoal, para a seção 2, que é da carga horária presencial das atividades extraclasse destinadas à formação, ao planejamento e outras atividades específicas do cargo de professor da educação básica. Ou seja, pessoal, agora nós vamos discutir o que está lá em cima, né, na linha B. Eu vou ter que buscar aqui a informação, porque na linha B, dentro daquelas 4 horas semanais, na própria escola ou em local definido pela direção, 2 horas nós já falamos. Essa aqui é a linha A, do artigo 4º, do inciso 2, dedicadas às reuniões de caráter coletivo. Nós tratamos ela na seção 1. Agora nós vamos falar sobre a linha B. E vamos recordar? O que fala a linha B naquelas 2 outras horas para um professor que tem aí 24 horas semanais, portanto 8 horas que cumprir na escola, dessas 8. Uma parte dela, metade é para o professor no local que ele definir em casa, né? E as outras 4 horas em local definido pela direção da escola. Sendo que dessas 4, 2 caráter coletivo, nós acabamos de falar, e agora nós vamos falar sobre essas outras 2. E elas estão aqui, pessoal, aqui ó, na linha B. O restante da carga horária dedicada prioritariamente às ações de cunho pedagógico, formação continuada, elaboração de estratégias avaliativas conjuntas, reuniões, planejamento interáreas para alinhamento de metodologias e estratégias de aprendizagem e outras ações específicas do cargo de professor. Sempre que não configurem o exercício da docência,
Vão lá embaixo agora na seção 2, porque nós vamos falar sobre artigo 4º, a linha B. E o parágrafo 7º, pessoal, artigo 7º está dizendo o seguinte: para o cumprimento da carga horária extraclasse, destinada à formação, vamos colocar sempre assim em destaque, planejamento, a que se refere a linha B do inciso 2 do artigo 4º desta resolução. Olha como é que você pode aproveitar ela. Serão computadas as atividades de formação continuada que compreendam. Acompanhe comigo, pessoal. No inciso 1, cursos de formação e aperfeiçoamento profissional, seminários, congressos e reuniões presenciais ou virtuais, promovidos pela unidade central da Secretaria de Estado de Educação, pessoal. Não é escola não, viu? Eu tô fazendo uma videoconferência aqui para cumprir o módulo 2. Tá certo ou tá errado? Tá errado. A resolução não fala sobre isso, mas ela fala que se for uma reunião virtual promovida pela unidade central, pela Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais. Alô, professora Aline Neira, um grande abraço para você. Ela que está trabalhando lá no Profip, na Escola de Formação. Fica com Deus, Aline. Um grande abraço, sentindo saudade de você lá na nossa escola, viu? Excelente supervisora que trabalha conosco lá. E nós vamos perder mais gente lá pro Profip, viu? Porque nossa escola tem muita gente boa. E temos aqui, pessoal, superintendências regionais de ensino, e ainda aquelas realizadas em parceria com outras instituições e indicados pela Secretaria de Estado de Educação. Observada a correlação do tema com a docência. Então, pessoal, para a linha B, né, do inciso 2, do artigo 4º da resolução, que trata sobre o módulo 2, você pode participar de cursos presenciais, usar essa carga horária para cursos de aperfeiçoamento, formação, em reuniões ou seminários ou congressos presenciais ou virtuais, desde que sejam promovidos por essas unidades aí, ó, SRE, órgão central, unidade central do Secretaria de Estado de Educação, escola de formação que é a Magistra, né, pessoal? Ou aquelas instituições indicadas, credenciadas aí, orientadas, né, autorizadas, aprovadas pela Secretaria de Estado de Educação. Vamos ver o que fala o inciso 2. Acompanhe comigo. Cursos de aperfeiçoamento profissional. Pós-graduação lato sensu, especialização e estrito sensu, mestrado e doutorado. Ofertados, pessoal, pelas instituições de ensino superior. Mas, olha só, com vagas financiadas pelo projeto de formação continuada e desenvolvimento profissional de servidores da educação, chamado Trilhas de Futuro Educadores, nos termos da legislação vigente. Então, vamos prestar atenção, porque o que acontece? Às vezes, o pessoal fala assim, pode usar aquele curso de pós-graduação? Calma que eu vou chegar lá. Está no inciso 3. Calma, tá, pessoal? Nós vamos chegar lá nessa pós-graduação que você faz, que não tem nada a ver com as trilhas de futuro educadores, que não tem nada a ver com o projeto de formação continuada e desenvolvimento profissional dos serviços da educação, servidores da educação. Então, no inciso 2 está falando que esses pós-graduação, seja ela lato sensu, que é especialização em MBA, ou estrito sensu, mestrado, doutorado, eles podem ser também utilizados para essas horas, conforme a linha B do inciso 2 do artigo 4º. Na grande, eu posso usar para caráter coletivo? Né? Não pode. Não pode. Nós vamos lendo aqui, tá, pessoal? Porque às vezes a gente acha alguma brecha, mas a princípio não pode. Então vamos acompanhar aqui. Agora, olha o que diz o inciso 3 dessa importante resolução. Agora vai chegar a pós-graduação, lato sensu. E muita gente faz o mestrado, doutorado, de forma presencial, semipresencial, ou no formato de educação à distância, EAD. Só que tem uma observação. Observar a correlação do tema com a docência. Mediante o que, pessoal? Tem que ter indicação da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Então se não tiver indicação da Secretaria, não pode? Pessoal, olha o que diz aqui, ó. Você pode usar essa carga horária se for curso de pós-graduação lato sensu, especialização, MBA, estrito sensu, mestrado, doutorado, de forma presencial, semipresencial, ou
no formato de educação à distância EAD, observada a correlação do tema com a docência, mediante indicação da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Estamos entendidos? Ah, pessoal, então não é qualquer um. Então você está fazendo? Sugiro entrar em contato com a secretaria e ver lá a situação, se está tudo bem, se eu posso usar ou não. Eu acho que deveria usar, pessoal, porque uma vez que o professor comprove que ele está estudando, e a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, fala sobre o aperfeiçoamento do professor, né, pessoal, as novas resoluções, inclusive essa que foi aprovada recentemente, aí, pessoal, que vai causar aí uma mudança, né, quem sabe até na carga horária, né, essas novas leis que estão saindo aí, eu acho que muito disso tem que ser aproveitado. Lá fala sobre aperfeiçoamento, sobre estudo. O que é o Fundeb, se não a capacitação, o desenvolvimento de recursos, o direcionamento de verbas e recursos para o desenvolvimento do professor. Então, por que não poder usar, né? Mas, a princípio, o que está dizendo no documento aqui é desde que seja indicado pela Secretaria de Estado de Educação. Tá? É bom pedir autorização, levar lá o comprovante, pede opinião para o diretor, qualquer coisa, vai na Superintendência Regional de Ensino e conversa. No parágrafo 1º do artigo 7, está dizendo o seguinte: o professor interessado em utilizar-se da compensação da carga horária prevista neste artigo, ele tem que apresentar previamente, junto à direção da escola, claro, o requerimento e o comprovante de matrícula no curso, constando a carga horária, o período de duração, o programa, a instituição, o órgão ofertante, a modalidade de ensino. Não tem como o diretor saber, por isso o comprovante é fundamental. Para o cômputo da carga horária das atividades previstas neste artigo, o professor deverá comprovar o cumprimento da frequência mensal e, ao final do curso, o certificado de conclusão. A participação nos cursos previstos neste artigo deverá ser realizada durante o período em que o professor estiver fora do exercício da docência, salvo os casos expressamente autorizados pela Secretaria de Estado de Educação. Por que estou falando isso? Existe uma situação que o professor está dando aula, mas ali ele é convocado para participar de uma capacitação no horário de aula. Isso pode acontecer? Olha, já aconteceu. Isso já aconteceu. Já tive professores que foram convocados para a escola de formação magistra, dentro do horário regular, e naquele dia a gente teve que dar um jeito na escola. Mas ele estava expressamente autorizado pela Secretaria de Estado de Educação. É o que está dizendo aqui o parágrafo 3º do artigo 7º dessa importante resolução. Vamos passar para o artigo 8º, que logo nós vamos aqui encerrar esse vídeo e, claro, continuar nossa série de vídeos, porque aí nós vamos para o 3º vídeo aqui sobre modos, então o vídeo fica muito grande. Mas para encerrar aqui, nós temos o artigo 8º, onde nós temos aqui 3 parágrafos. O artigo 8º está dizendo o seguinte: para o cumprimento da carga horária destinada às atividades extra-classe de formação e planejamento, poderão ser aproveitados os horários vagos entre uma e outra aula. Então, se você tem ali um horário vago, a chamada janela, você pode aproveitar, somente aí com base naquilo destinado às atividades extra-classe, pessoal, conforme regras do inciso 2, a linha B, tá, pessoal, do artigo 4º dessa importante resolução. Presta atenção. Então, para essas de planejamento. Então, você pode utilizar essa carga horária destinada a atividades extra-classe de formação e planejamento, podendo ser aproveitados os horários vagos entre uma e outra aula, bem como o período entre a troca dos turnos. Então troca de turno eu posso fazer, pessoal, o cumprimento do modo? Pode. Tem professor que pode chegar meia hora antes entre um turno e outro. Uma hora antes entre um turno e outro. Com monitoramento da equipe. Tem que estar a equipe gestora monitorando ali o trabalho. Respeitadas as normativas pertinentes, claro, ao acúmulo de cargos e funções. Isso é importantíssimo. Então, o que esse artigo 8º está dizendo, pessoal, eu quero fazer destaque nesse momento, é que as janelas, elas podem ser aproveitadas como modo. Então, tem professor que às vezes acha engraçado que você faz o horário e ele fica brigando, gente. Eu queria sair mais cedo. Eu queria o horário, eu queria no primeiro horário porque eu chego mais tarde, porque eu gosto de dormir um pouquinho mais. Gente, veja bem, essas janelas, elas podem ser utilizadas para o cumprimento dessa normativa em relação ao módulo 2, no inciso 2 da linha B, para o planejamento, para o estudo.
para aperfeiçoamento. Então vocês podem usar, não tenham medo. A pessoa é importante. Eu lembro que quando eu ministrava aulas na rede, eu não ligava para esse negócio de horário, podia me colocar no primeiro e no quarto, lá não estava nem aí, porque eu sabia que eu ia ter que cumprir o módulo mesmo. Eu já ficava na própria instituição cumprindo ali o segundo, terceiro horário, quarto horário, à disposição. Não para substituir professor faltoso, tá? Não para substituir, não é para isso um terço fora da regência. Eu já falei 1 milhão de vezes. E vou estar sempre repetindo. Mas para o aperfeiçoamento, vai para a biblioteca, vai desenvolver um projeto, sempre monitorado pela equipe gestora. Não é? Então presta atenção nisso aí, porque são assuntos importantes que nós estamos tratando aqui no momento com todos vocês. E para a gente tratar um pouco mais sobre isso, para a gente dar um pouco mais de luz aqui na nossa discussão, nós temos aqui o parágrafo 1º, onde vai dizer o seguinte, ó, a carga horária das atividades extra-classe de formação vai falar sobre o mínimo. O mínimo de cumprimento é 30 minutos. Ah, eu vou ficar só 15 minutos. Pode? Não. Aqui no parágrafo 1º do artigo 8º, está dizendo que a carga horária das atividades extra-classe de formação e planejamento, tá, pessoal? A ser cumprida pelo PEB, na própria escola ou em local definido pela direção, deverá ser de no mínimo 30 minutos. Agora, tudo tem uma exceção, né, a regra, né? É claro que tem a situação em que o saldo restante de horas a ser cumprido semanalmente seja inferior a esse tempo, tá? Estou devendo só 15 minutos. Fechou. Aí não tem jeito. Tá? E parágrafo 2º, o período do recreio não pode ser usado para cumprimento de módulo, pessoal. Recreio é recreio. Tá aqui, ó. O período do recreio escolar não poderá ser computado para fins de cumprimento das atividades desta classe. Ah, mas eu uso assim mesmo. Você está errado. Você está ilegal. Não está certo, não tem que cumprir. Tá certo? Horário de recreio, horário de recreio. E parágrafo 3º, as atividades extra-classe. E aí é bom falar sobre isso, que é o seguinte. Supervisores, equipe gestora, para com esse negócio de ficar enchendo a cabeça de professor na hora do recreio. Para de ficar atazanando a vida de servidor na hora do recreio. Uma coisa é uma exceção, algo que aconteceu, um recado urgente, imprescindível, inadiável. Mas eu tenho uma indignação profunda por aqueles gestores e supervisores que ficam entrando na hora do recreio, que é o momento do professor merendar, conversar, descansar, tomar uma água, ir ao banheiro. Aí o que acontece? O gestor vai lá e fica lá atazanando a vida do professor. Desculpe a falar dessa forma, é ruim, né? Feio, né? Atazanar, não sei o quê. Mas, gente, não é para isso. Veja bem, se o professor não pode usar para o módulo, também respeite os 20 minutos do professor. Não é para isso o recreio do trabalhador. Ele está ali para descansar. Né? Isso quando não fica indo para a sala de aula, precisa mandar horário do professor lá dando recado. Por isso que a gente faz o chamado módulo 2. Reuniões quinzenais ou mensais. Aí vem o inciso 1, essa de caráter coletivo. Aí vem o inciso, a linha B, né? Que é essas reuniões preparatórias, janelas. Não há problema. Não, vou chamar o professor na janela para bater um papo, conversar aqui, organizar algumas coisas. Ok. Isso é módulo 2. Agora, horário de recreio. Respeita o horário do recreio do professor, gente. Para com esse negócio. Aí entra lá, fica lá, falando, e quando você vê, o professor tá morto. Não merendou, tá estressado, tá cansado. Com aquela falação na orelha do seu... Respeitem o tempo do professor. O aluno tá lá fora, merendando, brincando, divertindo. Vai dar palestra lá para aluno. Eu nos alunos param lá, dá palestra, vamos ver se vocês vão gostar. Mesma coisa o professor. Respeite os 20 minutos do professor. Tá certo, pessoal? E para encerrar aqui, ó, as atividades extra-classe. As atividades extra-classe deverão ser cumpridas durante o período de funcionamento da escola. Não pode ocorrer antes do início das aulas do primeiro turno e após o encerramento administrativo do último turno. A aula começa às 7 horas. Eu vou chegar lá às 6 horas. Pode? Não pode. Tá aqui, pessoal, as atividades extra-classe deverão ser cumpridas durante o período de funcionamento da escola
não podendo ocorrer antes do início das aulas do primeiro turno e após o encerramento administrativo do último turno. A aula termina 10h40 da noite, 11 horas, tá lá. Até meia-noite cumprindo mora para, gente. Pelo amor de Deus, né? Me ajuda aí. Tá certo? Tem coisa que não dá. Tem coisa que não dá. Então, algumas coisas a gente tem que falar. Não tem cabimento negócio desse. Eu vou encerrar aqui, pessoal, esse vídeo. E no próximo vídeo, nós vamos tratar sobre a seção 3, onde vai dizer o seguinte: as demais situações de cumprimento da carga horária presencial das atividades extra-classe. Se você tem interesse em fazer curso aí na Hotmart, ou ter acesso a todos esses vídeos, pessoal, e muitos outros, por exemplo, sobre essa importante resolução 4948, nós já estamos transformando toda ela em vídeo, né? Ela fala sobre as diretrizes de funcionamento das escolas estaduais em Minas Gerais, dentre outras informações de inspeção de escola. Olha, gente, regimento escolar, projeto político-pedagógico, tempo escolar, tudo, pessoal, sabe? Plano estadual de educação, plano nacional de educação, toda a matéria de legislação que foi cobrada no concurso anterior, a gente vai continuar fazendo, porque você sabe que vai ter um novo concurso na rede estadual de ensino. A deputada Beatriz Cerqueira, não foi nem a deputada, na verdade, foi a Denise Romano, em reunião com o órgão central, lá na cidade administrativa, com a Secretaria de Estado de Educação, definiu e teve aí ações propositivas no sentido de um novo concurso público, porque menos de 2,6%, 2,7% foram chamados aí para a prova de redação, né? Então, tivemos poucos aprovados nesse concurso, que foi um verdadeiro fiasco, esse do edital 03/2023. Por isso, o canal de educação continua, pessoal, atualizando vídeos, né, na plataforma Hotmart. Os vídeos estão todos aí para que você possa assistir. Eu, professora Aline Neira, lá da Escola de Formação do Profip, ela que trabalha lá e está ajudando aqui o nosso curso na Hotmart. A professora Ana Flávia também, que é servidora efetiva de carreira da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. E você adquirindo esse pacote, você terá acesso à legislação comum, aquela que será cobrada para todos os cargos, bem como certificação de gestores escolares. Pessoal, você compra um curso e ganha 2. É simples assim. Você comprou um, ganha 2. Certificação de gestores escolares, para quem tem interesse em concorrer à gestão escolar em Minas Gerais, e também o curso aí da plataforma Hotmart de legislação educacional no canal de educação de Minas Gerais. Os links estão todos na descrição do vídeo. Um grande abraço para vocês. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.